Aí eu pedi para este amigo, para que ele viesse, contasse um pouco da história dele e também contasse o que o meu pai fazia, para que vocês entendam o porquê de ter havido uma divulgação do homem na Lua aqui no Brasil e como chegou até a televisão graças a ele. Mas essa pessoa eu não precisei pedir, porque é diferente. Na realidade, os padrinhos servem para isso. Servem para atender os pedidos dos afiliados. Esse é meu padrinho, Ronaldo Olive, e ele vai falar um pouco do que ele é e vai contar um pouco também da história do meu pai. Muito obrigado a todos. Obrigado. E parabéns para ele que ele fez aniversário ontem, tá? Só não vamos dizer o total de anos, né? Que fica uma conta. Na realidade, no que foi dito para vocês no início, a minha participação não vai ser muito ligado diretamente à história da ida do homem à Lua, mas basicamente uma espécie de projeto de vida que a maioria de vocês está nessa fase inicial de vida, planejando a vida, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, como eu vou ser e como eu farei. É mais ou menos isso, tá? E parece que foi ontem, realmente, como se a divulgação que nós tivemos em julho, no Brasil todo, Homem à Lua, 50 anos, não sei o quê, e vamos começar um pouquinho. Meu nome é Ronaldo, o S é de Salomão, Olive, de origem francesa o nome, não falo francês, a não ser toilette, croissant e outras palavras importantes. Tá? Eu nasci em 27 de setembro de 1942. Realmente ontem foi o dia 27. E quando eu nasci, estava em pleno andamento a Segunda Guerra Mundial, embora não tivesse conhecimento. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, e eu com 3 anos, chegando aos 3 anos, eu mal tinha noção do que estava acontecendo e nem poderia ter noção do que estava acontecendo no âmbito mundial. Mas eu tinha um pai que era muito interessado em assuntos militares. Ele era militar? Não, ele serviu o Exército no 1º Batalhão de Caçadores em Petrópolis, no estado do Rio. E após sair do Exército, foi trabalhar como funcionário do Departamento de Correios e Telégrafos, DCT. Mas manteve aquele interesse. E eu tenho uma ligeira memória de ter visto meu pai, não sei se foi exatamente durante a Segunda Guerra Mundial, tinha só 3 anos, era difícil de ser isso, mas logo depois ele debruçado sobre um mapa da Europa, com meu tio mostrando onde estavam ocorrendo os combates da Segunda Guerra Mundial. E esse interesse do meu pai, aliás, é para cá que eu tenho que apontar. Ou não? Sim. Acho que você vai ter que ir um pouquinho para frente. Com Deus certo. Vamos ver. Tem que dar curva. Se conseguir dar curva. Opa. Acabei de nomear o meu afilhado como assistente apertador de botões. Tá? É uma grande vantagem. E meu pai, os meus primeiros contatos com o tema guerra, aviação, eventualmente foguetes, foram com as revistas que meu pai tinha da época da Segunda Guerra Mundial. Essa revista, A Guerra Ilustrada, era distribuída no Brasil pela Embaixada Inglesa, Britânica, enfim, como propaganda da tecnologia militar inglesa durante a Segunda Guerra Mundial. E meu pai tinha essas coleções completas. E eu sentava no chão e ficava olhando aquelas fotos, tentando desenhar, depois quando já tinha, sei lá, 8, 9 anos, começar a desenhar essas coisas. E tinha essa, afilhado, e tinha embaixo a revista feita pela Embaixada Americana, chamada Em Guarda.
Já começa a se ver que a coisa do americano já entra colorida, uma revista maior e tal. Mas foram essas as publicações, foram esses os meus livros de infância, digamos assim, que eu ficava olhando, repetindo, e depois, quando eu aprendi a ler, comecei a entender os nomes das coisas, e essa foi a minha introdução ao tema. Máquinas, foguetes, militares, aviões, navios, tanques de guerra, e assim por diante. Indiscutivelmente, isso despertou em mim esse interesse. Em 1953, eu estava com 10, 11 anos, foi colocado à venda nas bancas de jornais o álbum Aviões do Mundo Inteiro. Fiquei deslumbrado. Juntava, comprava as figurinhas, trocava, e aí foi a minha primeira fonte de referência sobre aviação, que foi o vínculo meu inicial. Não foram só as armas, os navios, era a aviação. Então, esse álbum do Aviões do Mundo Inteiro foi o meu primeiro, vamos chamar de Google impresso, de referência. Que avião é esse? E tinha um texto de 3 ou 4 linhas sobre os aviões, precariamente desenhados, mas que eu passava horas lendo, procurando entender, desenhar, e foi minha introdução ao mundo aeronáutico. E eu falei, mas deve ser bacana escrever sobre isso, né? Não só ficar olhando, mas escrever. Então, em 1955, eu com 13 anos na escola, no ginásio, no antigo ginásio, né? Eu resolvi fazer meu próprio livro, que eu chamei de O Livro Verde. Verde, porque eu sempre gostei da cor verde, e ali tem a data, 18 de agosto de 55 eu comecei. O que era esse livro verde? Eu pegava revistas, jornais, recortava as fotos e escrevia as legendas, que era simplesmente a cópia do que estava no escrito original. Mas isso me deu a sensação, estou escrevendo sobre foguetes, estou escrevendo sobre aviões. E eu ia colando nesse livro verde. O primeiro contato que eu tive com a parte espacial do livro verde apareceu na revista O Cruzeiro, que era a principal revista da época, nos anos 50 até os anos 60, uma reportagem sobre a conquista do espaço. Então, eles reproduziram reportagens americanas sobre o tema, e ali aparece um desenho de um satélite artificial projetado na metade dos anos 50, que não havia nenhum satélite em órbita, que foi depois só do Sputnik, da Rússia. Mas aí eu comecei o meu interesse. A conquista do espaço, parte 1. Aí comecei a pegar essas fotos e eu reproduzia o que tinha escrito na revista. Aí é um exemplo de coisas que eu coloquei no meu livro verde. As primeiras experiências com baixa pressão, simulando voos na estratosfera e fora do espaço, da atmosfera do planeta. Ali à direita, um projeto que tinha de um paraquedas espacial, em que um camarada estava numa cápsula e descia totalmente protegido para cair dentro do mar e vinha lá ao fundo um navio desesperado para ver se achava o cara e salvava o cara quando voltasse de uma viagem espacial. E ali outras fotos de outros eventos que eu ia chamando de a conquista do espaço. Nesses ali eu já aproveitava o texto original, porque eu falei, mas eu não estou realmente escrevendo sobre isso, estou copiando o que estava escrito. Então eu deixava o texto original e boa parte desse meu livro verde foi sobre a conquista do espaço. Tá? E outras coisas. A referência de notícias antigamente eram os jornais. A televisão ainda estava nascendo, a televisão começava só às 6 horas da tarde, com uma mulher cantando a Ave Maria, e logo depois passavam os desenhos animados e começava a programação da televisão. Então eu falei, não, eu vou registrar uma coisa para uso futuro. E naquela época aconteceu uma revolução na Argentina, em que foi deposto o ditador Juan Domingo Perón.
E eu anotava as notícias, copiava do jornal, falei, poxa, no futuro eu vou ter registrado o que aconteceu na Argentina, e fazia isso, sobre notícias diversas. Foi explodida uma bomba atômica experimental no atol de Bikini, eu anotava lá também. E eu achava que seria uma fonte de referência futura da história do planeta como um todo, não espacial. E colocava também meus primeiros desenhos, começava a desenhar aviões, navios, símbolos de escoteiro, sinais que os escoteiros usavam, ou seja, era uma miscelânea que falava de tudo. Inclusive, eu escrevia sobre assuntos altamente filosóficos. Confúcio disse: sempre que fizer alguma coisa errada, haja como um verdadeiro líder, ponha a culpa dos subordinados. Essa é a faceta filosófica do meu livro verde. Tá? Leitores do livro verde: eu mesmo, meu pai, a minha irmã que fingia que gostava de ler aquilo e alguns amigos da escola. Talvez Gilberto tenha visto esse livro verde. Ele falou, interessante esse livro verde, vamos fazer alguma coisa e tal. Então, essa foi a minha primeira experiência de escrever coisas. Tá? Na canetinha esferográfica Compactor, com a qual eu desenhava, escrevia e fazia tudo. Na metade dos anos 50, a partir de 55, com mais intensidade de 58 em diante, a rapaziada da escola tinha o hábito de escrever para fabricantes de aviões americanos. Ali é o exemplo das mais antigas, a Douglas, a Grumman, Lockheed, a North American Aviation, pedindo fotografias de aviões, catálogos, folhetos, qualquer coisa que eles mandassem relacionada à aviação, a gente escrevia. E existia uma carta padrão, porque é claro que ninguém sabia escrever exatamente uma carta pedindo coisas. Então existia uma carta padrão que circulava entre as pessoas, e a gente copiava aquela carta e trocava só o nome da fábrica que nós estávamos pedindo e o nome e o endereço. Isso ia pelo correio, a carta ia via aérea. Via aérea antigamente era um correio muito rápido, chegava nos Estados Unidos em 4 dias até chegar lá. Aí, quando eles se dispusessem a responder e mandar, eles mandaram um envelope, em geral era um envelope pardo, grande, com as fotografias, com os folhetos, com as revistas, que demoravam um mês e meio, 2, para chegar ao Brasil. E eu ia para a rua esperar o carteiro. Como é? Chegou alguma coisa? Por favor, abre ali. O carteiro via e tinha chegado alguma coisa. E eu comecei, então, a dar fonte direto dos fabricantes. E no caso de foguete, havia o Space Technology Laboratories. Era uma espécie de agência associada à NASA, naquele ano, que fazia pesquisas espaciais tão amplas quanto seriam feitas futuramente pela NASA. E eles mandavam mapas do sistema solar, era um espetáculo. E a gente colocava aquilo nas paredes, chamava os amigos para ler e conversava sobre o assunto. Aí, a dupla planejando, eu, embora não pareça, sou eu da direita, e o Gilberto à esquerda, fazendo obviamente uma pose, fingindo que era alguma coisa muito importante, e planejando o que nós íamos fazer para escrever sobre isso. Tá? É claro que uma, obrigatoriamente, tinha que ler o do outro, senão não era aprovado. Tá? E 1900, nessa fase ali à esquerda, Cristian mostra ali aqueles foguetes. Esse da esquerda, o maior, era um foguete que era vendido em forma de kit plástico, um foguete inexistente, mas de 3 estágios, com uma cápsulazinha na ponta, e à direita tem uma miniatura do foguete Redstone, da NASA, do Exército Americano, que lançou o primeiro satélite lá na ponta, o Explorer. Modelo esse fabricado pelo Gilberto, porque não existia kit dessas coisas. Então ele fez o corpo em cabo de vassoura,
as aletas, cortava o isopor não existia, o isopor não existia, papelão, pintava, e fez um modelo em escala perfeito do foguete que lançou ao ar o primeiro satélite artificial americano. Por que eu estou de terno ali, fingindo ser uma pessoa, um adulto? Porque nesse ano já haviam os primeiros satélites artificiais em órbita da Terra. E um apresentador da TV Tupi do Rio de Janeiro, do Canal 6, Carlos Couto, ouviu falar que, por alguma razão na minha escola, que eu gostava do assunto e tal. Chama esse cara aí, chama esse garoto aí, era 17 anos na época, mais ou menos. Chama esse garoto aí, se ele quer na televisão mostrar como é que esses satélites ficam rodando em volta da Terra. Aí eu aceitei o convite e no programa chamado Viveremos Amanhã, porque era feito basicamente por jovens, tá? Alunos de ginásio, alguns alunos do científico, que era primeiro grau, né? E eu lá, utilizando a tecnologia da época, ou seja, um painel de papel, desenhando com uma caneta como é que o satélite subia, por que ele tinha que atingir uma velocidade de uns 27 mil quilômetros por hora, aí ele começava a cair. Mas quando o satélite começava a cair, a queda dele mais ou menos acompanhava a própria curva da Terra. Então ele ficava permanentemente acompanhando e caía para sempre. É claro que ali existia força centrífuga, que tentava jogar o satélite para fora da órbita, e a força centrípeta de atração do planeta Terra, que mantinha o satélite girando até perdendo a força e ser consumido pela atmosfera, na reentrada da atmosfera. Os heróis da época, o meu pelo menos, Gilberto com alguns parecidos, eram as histórias em quadrinhos de Flash Gordon, pioneiro da ficção científica, que havia um seriado no cinema de umas miniaturazinhas soltando uma fumacinha, que era um sucesso. E as histórias em quadrinhos de Jim Gordon, que era um piloto da Marinha Americana, e os Falcões Negros, Black Hawks, que era uma esquadrilha de heróis internacionais que defendiam o mundo contra as opressões de outros países. Mas haviam outros heróis que já estavam na nossa cabeça na época. Um deles é Konstantin Tsiolkovsky, um pioneiro da ciência espacial russa do final do século XIX, né? Início do século XX. Então, tinha as primeiras teorias de voo espacial. Aqui era um dos desenhos dele de diversos tipos de foguetes, combustível sólido, combustível líquido e tal. E ele foi um grande teórico do assunto. Outro herói, Wernher von Braun, um homem que foi pioneiro da construção de foguetes na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Fez o famoso foguete V2, um foguete de intuito militar que foi usado para ser lançado da Europa e bombardear o Reino Unido, né? Mas após a guerra, quando os russos estavam chegando perto da Alemanha, porque os russos foram mais rápidos em chegar perto da Alemanha, von Braun, numa perspectiva fantástica, falou: russo não, eu quero americano. Ele talvez tenha pensado: eu prefiro dólar. Ele e a equipe dele fugiu e se entregou aos americanos. Então, a partir disso, ele foi contratado pelo governo americano para desenvolver um programa próprio de foguetes, mas mais com sentido, ou eu diria exclusivamente com sentido de pesquisa científica espacial. Tá? Depois vocês verão, numa síntese, que o von Braun foi o cara que possibilitou o homem chegar à Lua. Com seu foguete Saturno V, projeto dele, mas isso tem gente que vai falar sobre isso, por favor. Aí, em 57, na mesma época, eu pensei, poxa, em vez de eu ficar recortando fotografias,
eu vou tirar minhas fotografias. Aí eu ganhei dos meus tios que foram à Europa uma câmera Ferrania Eura. Era uma câmera toda de plástico, com praticamente nenhum recurso, com a qual eu fiz o meu primeiro trabalho, jamais publicado, mas o meu primeiro evento, que foi um show aéreo da Semana da Asa na praia de Copacabana, em que os aviões comerciais faziam rasantes, sem passageiros, faziam rasantes na praia de Copacabana, e eu consegui as imagens de qualidade para hoje deplorável, mas foi o máximo. Fotografei os aviões voando, e aquilo, plim! Isso deve ser muito bom fazer profissionalmente. E com a mesma câmera, eu procurava fotografar qualquer evento que pudesse se transformar numa eventual reportagem. Ia para a Avenida Presidente Vargas, no Rio, fotografar o desfile militar de 7 de setembro. Como é que entrava no meio da rua? Então eu descobri que se você tivesse um terno e uma gravata, você mais ou menos entrava automaticamente nos locais, tá? Então eu tinha uma bolsinha de plástico onde eu colocava a câmera, como se tivesse um grande equipamento eletrônico ali de fotografia, e ia lá fotografando. Os filmes fotográficos da época, dessa minha câmera, eles proporcionavam um total incrível de 12 fotografias. 12. E eram fotografias do tamanho 6x6. Então, na foto à direita, que você vê uma pessoa saindo de dentro d'água, eu, em 1961, quando eu era ainda aluno do Colégio Salesiano Santa Rosa, eu participei da equipe esportiva do Colégio Salesiano, que foi fazer jogos com o Colégio Naval da Marinha em Angra dos Reis. E qual era o seu esporte? Meu esporte era fotografia. Eu não praticava nenhum esporte. Mas nisso aí eu consegui embarcar na lancha que foi resgatar os paraquedistas de dentro d'água. Assim, me achei o máximo. Eu fui o único que consegui. E embaixo à esquerda, fui assistir a um treino da seleção brasileira de basquete, que na época tinha um jogador, um treinador, cujo nome é claro que eu esqueço, mas era tio do Jô Soares. O Jô Soares sempre falava muito dele. E à direita, até um concurso de Miss Estado do Rio, eu fui fotografar. Tirei 2 fotos, porque só tinha mais 2 fotos no filme, tirei 2 fotos, que foi o máximo. Essas 2 fotos de baixo foram tiradas com flash. E o flash, na época, era uma coisa feita, uma antena parabólica que a gente colocava em cima da câmera, e cada foto que a gente queimava uma lâmpada. Troca a lâmpada, colocava outra lâmpada. Tá? Então, eu estava ensaiando fazer alguma coisa como repórter fotográfico, jornalista, etc. Isso. 1961, Yuri Alexeyevich Gagarin fez o primeiro voo tripulado em volta da Terra. Isso todo mundo sabe. Yuri Alexeyevich Gagarin visitou diversos países. Todo mundo sabe. Yuri Alexeyevich Gagarin visitou o Brasil. Muita gente sabe, está registrado. Yuri Alexeyevich Gagarin foi jantar no Clube de Regatas Icaraí, em Niterói. Pouca gente sabe, pouca gente se lembra. E eu, usando aquele meu disfarce de fotógrafo, terno, gravata e a bolsinha com minha câmera de plástico, fui lá e tirei 2 fotos, que são essas aqui. Anos mais tarde, pesquisando o arquivo de jornais, eu falei, será que algum jornal registrou a visita de Yuri Alexeyevich Gagarin a Niterói? E tinha um jornal de Niterói que registrou, o Jornal Fluminense. E no dia seguinte, o mesmo jornal começou uma polêmica da visita do Gagarin a Niterói. Quem pagou? De onde veio o dinheiro? Como é que a diretoria do clube bancou esse jantar? Aí criou-se uma polêmica em cima do Gagarin com assuntos que hoje seriam uma corrupção, desvio de dinheiro do clube, etc. Tá? Outra coisa que o Yuri Alexeyevich Gagarin disse na imprensa, numa entrevista, enfim, que ele achou o povo brasileiro muito efusivo. Mas por quê? Não, porque simplesmente, quando o Gagarin estava saindo do jantar,
um espectador passou a mão na bunda do Gagarin. Tá? Aí a segurança do Gagarin correu, não sei o que e tal. Então, a lei não só ele foi a Niterói, como passaram a mão na bunda do Gagarin em Niterói. Ele achou o povo brasileiro muito efusivo. A partir daquela minha entrevista na televisão, antigamente não tinha videotape, não tinha gravação, era tudo ao vivo, e quem viu, viu, quem não viu, jamais verá. Mas chegou à conclusão de alguns órgãos da imprensa que eu poderia escrever. Aí escrevia de verdade. Eu escrevia no jornal da escola, no jornalzinho interno, impresso, mas escrevia sobre helicópteros, foguetes, umas noções básicas. E aquele jornal, A Esquerda, a Conquista do Espaço, seria uma série que eu faria no Jornal da Federação dos Estudantes Secundários de Niterói, a Voz da FESG. Eu fiz o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo, e o jornal depois fecharam a FESG, não sei o quê, mas ali, num jornal impresso que não fosse da escola, apareceram meus primeiros trabalhos. Com esse programa que eu mencionei na TV Tupi, Canal 6, Viveremos Amanhã, o mesmo produtor do programa estava com o plano de fazer um jornal novo em Niterói, do formato tabloide, um jornal semanal. Christian. Não, Christian, no momento, na função de pai. Ela quer ter então. São múltiplas funções. Em 61, então, o Carlos Couto falou, não, você que entende desse negócio, não entende? Eu lia e me arriscava a escrever sobre o assunto. Então, escreve sobre esses assuntos no meu jornal. Então, à esquerda, uma arma chamada Polaris, um míssil lançado de submarino, foi, de fato, a minha primeira matéria publicada no jornal de verdade. E ali no canto da matéria embaixo, tem uma nota que diz mais ou menos assim, o autor do artigo é aluno brilhante do Colégio Salesiano Santa Rosa, eu não era aluno brilhante, e se corresponde com cientistas famosos. Então criou-se esse mito que eu era um aluno brilhante, e depois fiz sobre medicina espacial, no mesmo jornal, uma série de matérias. Abrindo um parênteses sobre o aluno brilhante. A gente está na escola, e vocês, em sua maioria, estão frequentando escolas, universidades, faculdades, tem coisas que sabem, que não sabem, que gostam e que não gostam. Então, numa época anterior, me passou pela ideia, a ideia de ser piloto de avião, entrar para a Força Aérea Brasileira. Falei, eu gosto tanto de avião, eu vou ser piloto. Aí me inscrevi no concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadetes do Ar de Barbacena. Futuro piloto, Aí fui fazer a primeira prova, a gente ia de trem para a base aérea de Santa Cruz, para fazer a prova lá. Aí, primeira prova, matemática, abria. Eu não entendia nada de matemática, eu não sabia absolutamente nada de matemática. Aí, durante aquelas coisas, eu andei preenchendo umas coisas ali e tal. Aí um tio meu, que era delegado de polícia no Rio, tinha um amigo que era oficial da aeronáutica, dessa fase de concursos. Escuta, vê lá a prova do meu sobrinho, não sei o que e tal, vê o que pode ser feito. Aí logo depois me chamou lá, Ronaldo, o cara viu a sua prova, você não sabe nem o valor de pi. Eu falei, não sei não. Então como é que você quer pilotar aviões, não sei o quê? Aí a minha carreira de piloto acabou. Eu realmente sempre fui péssimo em matemática, escrevi, aprendi línguas e tal, mas o valor de pi, depois que eu aprendi, qual era o valor de pi? 3,14, alguma coisa. Eu descobri que durante esses 77 anos de vida, isso jamais me foi útil para qualquer coisa saber o valor desse pi. Então, ali acabou minha carreira aeronáutica como piloto. Agora, um grande sonho realmente foi no dia 29 de abril de 62. Todo o jornal do Rio
e das principais capitais do Brasil, existia uma coluna de aviação, ou uma coluna de astronáutica, ou uma coluna de aviação e astronáutica. Eu falei, é isso que eu quero. Ter uma coluna no jornal para escrever sobre o troço que eu gosto. E não preciso saber o vapor de pia, só estudar um pouquinho o que os foguetes fazem, o que os aviões fazem. E peguei bati a máquina, datilografei, levei na redação do jornal e apresentei o Wilson de Oliveira, não foi? Wilson de Oliveira, secretário. Aí chegou um garoto lá, fui disfarçado de eterno também, dessa vez. Tá? Não, eu queria ser colunista de aviação do jornal, vocês não têm? Ele olhou assim, deixa esse material aí, compra o jornal domingo, se sair, você vai ser colunista de aviação. Domingo eu acordei às 6 da manhã, às 6h30 eu estava sentado em frente à banca de jornal fechada, esperando chegar os jornais para ver o Jornal do Comércio, com 2 M's, o Jornal do Comércio chegar. E encontrei lá a minha primeira coluna, Aviação e Astronáutica. Logo depois mudou o nome para Astronáutica e Aviação. Por quê? Porque o Correio da Manhã, um outro jornal, tinha uma coluna chamada Aviação e Astronáutica. Então, a partir de 1962, todo domingo, eu fazia essa coluna de aviação e astronáutica. Isso, e falava sobre NASA, foguetes, aviões e tal, coisa. E por que foi só até no dia 13 de março de 1966? Por que parou, acabou o jornal? Não. A partir de um determinado... e durante algumas semanas, o Gilberto me substituiu, porque eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos, curso de inglês, e o Gilberto assumiu a coluna lá. Mas, enfim, o que aconteceu? A gente vai chegando a um ponto, não, eu sou colunista do jornal e tal, e vai inflando o ego da pessoa. Aí você começa a dar opiniões, não sei o quê, isso está certo, isso está errado, o bebedouro do aeroporto Santos Dumont está com pouca pressão, não sei o quê e tal. Isso não teve a menor importância. Os carregadores de mala do aeroporto Santos Dumont não têm o preço e tal, não tinha a menor importância. A Varig está com os pagamentos atrasados. Isso teve enorme importância. O presidente da Varig ligou para o jornal, o senhor Rubem Berta, da famosa empresa Varig, ou esse cara sai, ou eu não anuncio mais. O que eles preferiram? O cara escrevendo sobre a aviação astronáutica ou os anúncios da Varig? Acabou minha carreira no Jornal do Comércio. Tá? Primeira lição do poder econômico. Parece importante. Em 1965, eu tinha terminado o meu curso de inglês, eu tinha o meu diploma de inglês de proficiência de Michigan, de Cambridge, e então comecei a dar aula no mesma escola em que eu era aluno. 2 anos depois voltei eu como professor de inglês. E nessa tarefa de ensinar inglês, eu fiquei exatos 30 anos dando aula de inglês. Então, o que me fez sobreviver financeiramente? Escrever sobre aviação astronáutica? Não. Até hoje é difícil alguém que sobreviva só disso. Então, a minha principal sobrevivência naqueles 30 anos, até eu me aposentar em 1995, foi ensinar inglês 3 vezes por semana, em geral, e nos outros dias escrever e fazer alguma coisa relativa à aviação. Tá? Mas o grande parágrafo, aliás, eu adorava dar aula de inglês, adorava o contato com todo mundo, mas o meu grande incentivo interno eram os aviões, os foguetes. Tá? Então, nessa época, em 65, eu passei a escrever sobre aviação para publicações internacionais de aviação, já que no Brasil não existia nada a esse respeito. Então, a revista Flight International do Reino Unido, o James All the World's Aircraft, era um catálogo de 800 páginas que saía anualmente na Inglaterra, mostrando os principais aviões fabricados em todo o mundo. Era uma espécie de enciclopédia de aviação. Enciclopédia essa que depois passou a incluir foguetes,
mísseis, armamento, veículos militares. Então, de certa forma, o meu ímpeto da aviação, que foi sempre a linha mestra, a aviação, mas ele foi virando também para escrever sobre os assuntos militares. Uma das revistas que eu escrevi era uma revista suíça chamada Interável, uma revista bonita, grande, e que tinha 4 edições. Ela saía em inglês, francês, espanhol e alemão. A mesma revista tinha 4 edições separadas, e nessa fase aí de 1970 eu escrevia sobre, no caso, a indústria aeronáutica brasileira. E aí, à esquerda, é a primeira capa apresentada do avião Bandeirantes. Aquele ainda um dos protótipos do avião Bandeirantes, que voou em 82, e eu fazia essa divulgação. Ao mesmo tempo, como eu já frequentava a Embraer, eu sendo técnico aeronáutico desde 1966, quando começou o projeto do Bandeirante não existia nem um pedaço de metal cortado, só desenhos e um modelo em madeira para mostrar o formato que seria o avião Bandeirante. Com a criação da Embraer em 1969, o então presidente, que era o coronel Osíris Silva, depois veio a ser ministro, é um nome conhecido no meio aeroespacial, da indústria brasileira, da educação brasileira. Ele falou: você não quer vir trabalhar aqui comigo como assessor de imprensa? Minha vida estava toda concentrada em Niterói, como professor de inglês, já com 3 filhos. Então eu falei: não dá para eu trocar tudo. Aí eu fiz uma pergunta para ele, meio em tom de brincadeira, mas muito verdadeiro: eu vou ter que usar gravata aqui? Ele falou: não, aqui o pessoal usa. Então é isso que vai me fazer desistir. E eu fiquei durante muito tempo sendo assessor de imprensa, mas eu ia lá semanalmente. Inicialmente de ônibus e depois, quando teve uma linha aérea da Táxi Aéreo Marília, eu ia de avião prestar assessoria, fazer os primeiros catálogos da Embraer e tal. E a partir da década de 80, então, eu derivei também para a área militar, nas revistas internacionais principalmente, com ênfase especial sobre armas de fogo. Coisa que hoje é o meu núcleo principal de atividade, escrever sobre armas de fogo e equipamento militar. Em 67, eu falei: eu tenho que fazer uma coisa do modo que eu quero. E para você fazer uma coisa do modo que você quer, você mesmo que tem que fazer. Você não tem que convencer ninguém. Aí criar um boletim de notícias chamado Relatório Aeronáutico, com aquela formação. Aquele era um projeto em Xerox, que tinha noticiário batido a máquina, datilografado, e foi aos poucos evoluindo a apresentação, o próximo, com alguns desenhos. O Gilberto ainda não é o culpado daquele desenho do helicóptero. Aí eu falei para o Gilberto: vamos fazer alguma coisa junto? E teve uma fase que a primeira página do boletim era impresso em gráfico com uma foto. Em seguida, e por dentro, era aquilo ali. Uma ou outra foto. A reprodução dessas fotos era em mimeógrafo, com um stencil eletrônico, não era gráfica, era uma coisa mimeografada, que negócio que toca uma manivela. Eu acho que ainda tem mimeógrafo hoje. Não. Mas enfim, era uma maquininha que você rodava a manivela e ia saindo as folhas com as fotos. E ali embaixo à direita, uma ida que eu fui ao campo de lançamento da Barreira do Inferno, nos primeiros projetos de lançamento de foguetes no Brasil. A formação gráfica da revista era totalmente manual. A gente escrevia os títulos com uma coisa chamada letra 7. Computador, nem pensar. Computador, nada, gráfico, eletrônico, nem pensar. Então você colocava letra por letra e escrevia lá os títulos, aviação geral. Era uma coisa muito artesanal. E eu fazia do relatório aeronáutico tudo. Escrevia, diagramava, imprimia e vendia assinaturas, colocava no correio, despachava e eventualmente ganhava algum dinheiro para pagar essas despesas com os anúncios que eu acabei conseguindo para colocar. Meu equipamento sofisticadíssimo da época começou com uma máquina Lettera 22 de escrever, depois
altos saltos tecnológicos, uma máquina de escrever elétrica. Ali à esquerda, os senhores veem uma calculadora da época, calculadora eletrônica, nem pensar. Funcionava com manivelas, você andava com os números para a direita, para a esquerda, tocava manivela e tal. Por que calculadora? Ali é o escritório em casa, aí nos anos 70, mais ou menos. Por que uma calculadora? Porque as especificações dos aviões, e de tudo, vinha em milhas, medidas libras e tal. Então eu tinha que fazer a conversão na máquina. Quando eu ia, uma vez por semana na Embraer, eu levava algumas conversões de medidas que queria fazer e usava as primeiras calculadoras eletrônicas que tinham na Embraer, alta sofisticação, para fazer as conversões. Tá? Em casa era na manivela. E levando em consideração a minha incompatibilidade com a matemática e, sobretudo, com o pi, eu tinha que usar mesmo a calculadora. Ali à esquerda, a primeira participação do Gilberto no relatório aeronáutico. Gilberto fazia a capa, eventualmente alguns desenhos internos, e um sistema gráfico que foi batizado de pontilhográfico. Não sei quem foi o autor desse nome, mas talvez você mesmo. Bom, a gente sempre estava junto inventando coisas. O pontilográfico era o seguinte: ele pegava uma foto, uma imagem de origem, colocava em cima um papel vegetal daqueles que faziam plantas antigamente, e com uma canetinha ele ia fazendo pontinhos de tinta nanquim e fazia o desenho original. Então lá em cima foi realmente a primeira capa do relatório aeronáutico feito por ele. E a Embraer começou a imprimir o relatório aeronáutico. Ali tem um anúncio da Embraer mostrando um dos protótipos do Bandeirantes. Finalmente o Brasil vai voar com os pés no chão, nem o Bandeirante era fabricado em série. Tá? E ontem eu tive o prazer de ir do Rio a São Paulo num jato fabricado pela Embraer. Falei, poxa, quem te viu e quem te vê. Ali embaixo, uma notícia do Bandeirante de série, era uma foto com reprodução só em preto e branco e feito à máquina de escrever. Aqui são outras fotos, tá vendo? Várias capas, alguns anúncios, e embaixo um fato que ocorreu em 1973, foi em setembro de 73, um salão internacional aeroespacial em São José dos Campos, que vieram aviões do mundo inteiro, da França, da Inglaterra, da Índia, e um público fantástico. Eu fiz aquela foi uma matéria que saiu no relatório aeronáutico, que, como já era impresso numa gráfica de verdade, já tinha até fotografias de verdade. Então, aqui foi a evolução do relatório aeronáutico, diversas capas, a paginação interna, e a última edição, que já saiu até com um pedaço colorido, foi em outubro de 78. Por quê? Você falou mal de alguém? Eu falei, não, eu não tinha mais força de fazer tudo sozinho. Porque a renda de anúncios era mínima, para dizer quase nenhuma. E eu tinha uma família com 3 filhos para sustentar. Então eu fiquei dispensei o relatório aeronáutico em outubro de 78 e fiquei escrevendo as publicações. Esse foi um dos desenhos, talvez do último relatório do Gilberto, desde a qualidade do trabalho dele, feito com um biquinho de pena, clicando um papel transparente. Então o nome dele ali, Stab, sempre assinava. Eu lembro que uma ocasião ele não estava disponível para fazer, não deu tempo de fazer, aí eu resolvi imitar o desenho dele. Eu falei, pô, tem que colocar assinatura, não posso assinatura ligada. Aí eu coloquei esse bug. Então, a qualidade do trabalho dele realmente é excepcional. Todo com um biquinho de pena fazendo pontinhos no papel transparente. Em 82, estourou a guerra das Malvinas, as Falklands. E o jornal o Globo entrou em contato comigo. Olha, o seu nome foi indicado
porque eu era correspondente das revistas estrangeiras. A revista inglesa James era de maior credibilidade internacional. E eu era o correspondente no Brasil. Ora, seu nome foi indicado por alguém do Ministério do Exército, na época do Ministério da Guerra, para falar sobre os equipamentos que estão sendo usados na Guerra das Malvinas, na Guerra dos Falklands. Aí eu comecei a fazer uma série de matérias, armamento, Sea Air e tal, e terminou a guerra, eu continuei escrevendo no Globo durante algum tempo. Aí, em 1983, qual foi o ano? Bom, 83, em janeiro de 83. Apareceu no jornal, acharam os destroços de um foguete ou de um avião no Maranhão. Ninguém sabe do que se trata. Ronaldo, você sabe do que se trata? Eu sei, manda a foto. Mandar a foto em 1983 não era você colocar nem no computador, nem no fax. Mandar a foto para mim era via um carro do Rio, atravessava a ponte Rio-Niterói e levava na Rua Bela, em Santa Rosa, a foto para eu ver. Vocês não fazem ideia do milagre que era produzir alguma coisa sem internet. A gente produzia. Mandaram a foto dos destroços, e na foto dos destroços havia a marcação, a placa de identidade. Era XS62, número tal. Isso aqui é um míssil experimental da Força Aérea Americana, que foi testado na metade dos anos 50, e alguns deles se perdiam. Era um míssil parecido com um avião, um míssil de cruzeiro. Alguns se perderam e alguns caíram no oceano, alguns caíram ao largo da Flórida, perto do Cabo Canaveral, e um, eventualmente, caiu no Brasil. Em seguida, o ministro da Aeronáutica falou: é um avião americano. Aí o adido aeronáutico dos Estados Unidos, em Brasília, não é. Primeiro, não era um avião, ele achava que era um avião, porque o formato do negócio era um avião. Não, mas tinha um paraquedas lá, alguém deve ter saltado de paraquedas. Não, o paraquedas é quando o míssil descia ou terminava a missão, abria um paraquedas e caía o míssil de paraquedas para ser recuperado e estudado. Mas tinham vestígios de cabelos louros nos destroços. Os cabelos louros eram uma lã de vidro de isolamento térmico que tinha lá e tal. Aí eu falei, mas é isso, não sei o que e tal. Aí o adido aeronáutico americano falou, a embaixada americana em Brasília, não, essa designação não existe. Lá teve eu que ir para o jornal fazer novas matérias e explicar para o adido aeronáutico americano, não, essa designação vigorou até 1962, depois entrou uma nova, o cara não sabia. Tá? Então criou-se uma polêmica imensa, não é, uns aprovam, desaprovam, está inventando, tal. Foi o Jornal Nacional lá em casa me entrevistar, eu mostrei o mapa, não, ele saía de Cabo Canaveral e o míssil era à minha direita, parecia um avião mesmo, né? Pintado de vermelho. O míssil saía e caía dentro do mar. E caíram tantos perto do Cabo Canaveral que eles diziam que as abas do Cabo Canaveral estavam infestadas de snarks. Fizeram um trocadilho com sharks, tubarão, né? Porque caía tanto, realmente. Então, depois dessa polêmica toda, técnico aeronáutico falou, não, é um avião, porque tem um trem de pouso, não sei o quê e tal. Depois que foram os técnicos do CTA para o Maranhão, ver os mísseis, os destroços, etc., a aeronáutica investigou e chegou à conclusão que o Ronaldo estava certo, que o Globo estava certo. E, miraculosamente, reconheceram isso numa nota oficial. Elogio, relato, tudo isso, tal. Então, esse foi um dos eventos que ocorreram aí na carreira aí do redator militar do Globo, digamos assim. E tem essa curiosidade, a pessoa não saber o que era o quê, tem dezenas de explicações. Uma vez, eu publiquei ainda no relatório aeronáutico uma nota dizendo que a FAB estava fazendo uma série de foguetes de bombardeamento de 70 milímetros, com tal alcance, tal velocidade, não sei o quê e tal.
Aí explodiu em Brasília. Como é que o cara está publicando um troço secreto? Aí foi num coronel, amigo meu, pergunta a ele como é que ele conseguiu essas informações, não sei o quê. Eu fui numa exposição no aeroporto de Santos Dumont, que tinha uma maquete do foguete com cartaz com as especificações, que estava lá na exposição pública. Aí veio a notícia ao contrário. O relatório aeronáutico tem vários fatos curiosos. Um dos quais, o culpado é Gilberto. O Gilberto, numa ocasião, fez uma história em quadrinhos sobre um sequestro de avião, não sei o quê, e saiu em 3 edições. Aí, na segunda capítulo que saiu no relatório aeronáutico, o pessoal do CISA, Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica, ligou um coronel para mim. Mas o que vai acontecer com esse sequestrador? E esse coronel que está a bordo do avião, na história? Então se incomodaram com uma história de quadrinhos, a culpada foi o Gilberto, que criou uma polêmica no relatório aeronáutico. E em 83, aqui um resumo, né? Entrou em circulação no Brasil, finalmente, uma revista de defesa, Tecnologia e Defesa, da qual eu escrevo desde o número 0, de 83, até os dias de hoje, basicamente sobre assuntos militares. Na astronáutica não, tem um rapaz que está atualizado, que sabe de tudo. Então, basicamente, isso resume a minha carreira. Esse é o fato, né? Vocês não viram ver histórias de vida, mas o que eu acho importante, eu gostaria de deixar para os mais jovens. Tá? Tem um bem jovem ali, tá? Tem um bem jovem ali. Se você gosta de uma coisa, vá atrás. Tá? Não sei o quê, porque não é o dinheiro. Se fosse dinheiro, jamais teria escrito sobre aviação, astronáutica e foguetes. Não foi isso que me manteve. Tá? Vá atrás de um sonho. Procure pessoas que compartilhem desse sonho com você. Juntem forças. Vão em frente. Sonhar vale a pena. Obrigado.